Hoje a gente vai ler 2 Coríntios 12, dos versículos 9 e 10. Pedir a nosso Senhor, então, que venha se revelar a cada um de nós nessa noite. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu escolhi só 2 versículos desse trecho, de tão profundo que é. Começa primeiro com a seguinte frase: basta-te a minha graça. Gente, como a gente tem feridas no corpo da gente, na alma da gente, porque a gente não foi reconhecido por alguém, porque a gente fez um tanto de coisa, eu fiz tanta coisa e ninguém me reconheceu. Eu sou tão boa, ninguém vê isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma moça que ela disse que ela descobriu que ela era invisível, porque ela fazia as coisas e ninguém via. Então ela achava que ela tinha esse dom de ser invisível. E as coisas que ela fazia também eram todas invisíveis. Hoje Deus vira para você e fala assim: sabe quem tem que te reconhecer? Eu. Ninguém mais. Nos primeiros anos da minha separação eu fui muito julgada. Porque, gente, aconteceu a separação e eu estava feliz. Não porque a separação aconteceu, mas porque eu sabia que eu não estava sozinha. Deus estava comigo. Por mais que eu tivesse medo, imagina, me separei, Luísa com 6 anos, Letícia com 2 anos, Marcelinho com 8 meses. O homem vai embora de casa. Por mais que me desse medo isso, eu sabia que eu não estava só. Então eu estava feliz. Saía com os amigos, né, Sassariona? Sim. E como fui julgada, né, amigo? Sim. Nossa! A Kel aqui. Pois é. E eu li uma frase que me ajudou muito naquela época, que diz assim: prefira a sua consciência à sua reputação. Porque a sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E que os outros pensam de você é problema deles. Haja na sua vida conforme a sua consciência, conforme o que Deus te manda. Se os outros vão interpretar mal, problema deles. A gente enxerga cada um a partir do que a gente é. Se a gente é podre por dentro, a pessoa pode ser maravilhosa, a gente vai achar que ela é podre também. Então é necessário acreditar nessa frase de nosso Senhor: apenas a minha graça te basta. Quer reconhecimento? Faça tudo conforme a minha vontade, você vai ter esse reconhecimento. Meu, de Deus. Santa Teresa d'Ávila falava uma frase muito linda, que dizia assim: nada te perturbe, nada te amedronte, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Deus foi tão misericordioso comigo, gente, essa semana, porque eu fiz os filhos de Maria. Eu fiz não, vocês sabem quem faz é Deus, né? Eu escrevi lá tudo direitinho, lá sobre basta-te a minha graça, e quando chegou hoje de manhã, uma paulada grande no meu coração. Meu filho, que há 2 anos e meio não tinha recaída nenhuma da síndrome nefrótica, que é uma síndrome autoimune que ele tem, hoje teve uma recaída grau 3. E eu pingo assim um ácido no xixi dele. E dependendo da reação, eu sei que recaída é essa. Eu fiz a primeira vez, olhei e falei: ai, grau 3. Joguei fora o xixi. Lavei o copo. É o copo. Tá sujo esse copo. Fiz novamente, grau 3.
no meu coração só vinha uma frase: nada te preocupe, nada te amedronte, a paciência tudo alcança. E eu olhei ali e consegui louvar a Deus pelo grau 3. Senhor Jesus, eu te louvo, porque meu filho ainda não está 100% curado. Mas eu te louvo porque eu vou receber a cura definitiva dele, porque essa foi a última vez que ele teve recaídas. Eu te louvo, Jesus, porque dentre todas as mulheres desse mundo, você me escolheu para ser mãe dele. E mais, eu te louvo porque eu sou uma sortuda, porque você escolheu ele para ser meu. Obrigada, Jesus, eu vou desmarcar todos os meus compromissos de hoje de manhã. Desmarquei tudo. Eu estava tão preocupada com a minha agenda ontem que vocês não têm ideia. Gente que vai levar isso, que vai fazer aquilo. Eu vou pro hospital. Mandei mensagem pro médico, aquele médico que eu contei pra vocês que me ligou querendo cuidar dele. 6h15 da manhã, 6h18, esse anjo de Deus já estava me respondendo. Tô no hospital de base, traz aqui a hora que você quiser. Falei, eu vou deixar as meninas na escola e vou. Cheguei lá. Gente, Marcelinho é tratado como rei, príncipe. Fizemos todos os exames de novo, aumentamos a dose de corticoide dele. Antes ele tomava 5 ml, dia sim, dia não. A partir de hoje ele começa a tomar 18 ml todos os dias. A seringa tem 10 ml para os adultos. Mas Deus tinha me preparado antes. Tinha falado, ó, apenas a minha graça te basta. E foi nessa esperança que eu fui nesse hospital hoje. E eu digo pra vocês que essa é a última recaída dele. Eu tomei posse dessa verdade. Porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus de promessa. E que não faz pela metade. Louvei a Deus e disse a ele, Senhor, eu te louvo, porque essa é a última vez. Saí do hospital, fui pro Sara Kubitschek. Ele tinha Sara Kubitschek hoje. Deu certinho. Saí 9h30, 10 horas, cheguei no Sara Kubitschek do Lago Norte. Quando eu cheguei lá, a moça olhando ele, falou, olha, ele tá ótimo, me mostrou as imagens dele. Na primeira vez que a gente fez os exames, me mostrou hoje ele andando diferente. E ela falou, olha, seu filho é um guerreiro. E eu saí de lá falando, Senhor, eu te louvo, eu sou mãe de um guerreiro. Fui alugar a fantasia lá da Luísa, que a Luísa amanhã vai ser romana na escola dela, essas escolas me matam, né? A gente descobre as coisas. Então fui atrás de fantasia, deixei Marcelinho na escola, fui trabalhar, taranã, cheguei aqui. Sabe quem me interessa que reconheça tudo isso que eu fiz hoje? O meu Senhor. Porque sabe de quem eu espero essa recompensa? Só dele. E é isso que está escrito lá em Mateus 6. Em Mateus 6, 2, Cristo fala para a gente fazer as boas obras em segredo. Ele diz assim, quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita fez. Assim, a tua esmola se fará em segredo. E teu pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Não se preocupe mais em ser reconhecido pelos homens, porque a recompensa que você precisa não é dos homens. Preocupe-se com sua consciência para que você seja reconhecido por Deus, para que você tenha a recompensa eterna. Eu, quando vou dar palestra, é engraçado, porque eu faço propósito. A palestra sempre termina numa música, o pessoal orando e eu saio de cena. Por quê? Porque se eu ganho palma, eu acho que eu já tô... eu tô ganhando, não quero não. Não quero palma, não, quero só lá de cima. Maria é assim. Nossa Senhora, nos momentos em que Jesus é exaltado, você não vê Nossa Senhora se exaltando junto. Quando ele entra lá em Jerusalém, né, no domingo de Ramos, não está escrito na Bíblia que ela vinha com uma faixa na frente dizendo, eu sou a mãe. Ninguém ouve isso. Está escondida. Cristo está aparecido. Assim também todos os santos. São Paulo fala que eu morra para que tu vivas em mim. Porque eu sempre
faço uma oração para Deus, eu tenho certeza que Ele me usa só por conta dessa oração. Toda vez que eu vou falar em nome dEle, eu falo: Senhor, eis aqui a tua serva inútil e infiel. E eu te louvo pela sua misericórdia, por ter escolhido mais uma vez para eu falar em teu nome. Fala, Senhor, usa esse instrumento tão desafinado. Afina com suas mãos, com seus dedos, e faça com que as suas palavras saiam da minha boca. E quanta coisa eu aprendo, gente. Por isso que não quero reconhecimento nenhum. Por isso que quando eu digo: gente, Deus fez um negócio muito legal, eu não é uma maneira de dizer: realmente foi Ele quem fez. Esses filhos de Maria hoje, Ele fez pra mim. Ele sabia o que eu ia passar hoje de manhã. E para que eu tivesse hoje com esse sorrisão de certeza de vitória no rosto, Ele me preparou antes. As palavras dele estavam ecoando aqui dentro de esperança. Só Ele basta. E só de saber que Ele está do meu lado, isso já é o suficiente para eu saber que eu sou vitoriosa. E por isso que São Paulo fala que ele se alegra na fraqueza dele. Não é porque ele é, gente, sadomasoquista, não. Tá doendo, que delícia, tá doendo. Não é isso. Não é isso. É porque ele sabe que quando ele está fraco, Deus é a fortaleza dele. E, gente, não há vergonha de se sentir fraco, não. Todo mundo se sente fraco. Eu tive uma época na minha vida que eu tinha uma vergonha, sabe? Eu tinha que ser a Mulher Maravilha. Faltava botar a estrela aqui na testa, porque eu tinha que dar conta de tudo. Hoje eu digo: não dou conta. Não, essa palestra eu não posso dar, não. Eu tô cansada, eu já vou ter dado uma no dia anterior. Mostrar-se fraco. E lá em Isaías, Deus nos fala isso. Em Isaías 40, 30, 31, ele diz assim: até os adolescentes podem esgotar-se. Gente, eu já passei da adolescência há mó tempão. Se eles podem ficar esgotados, eu também posso. Eu tenho esse direito. Os jovens robustos podem cambalear. Ah, então eu que sou fraquinha posso também. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Aqui está a fonte da sua força. Aqui está a fonte da sua fortaleza. No Senhor. Contar com Ele. Saber e ter essa esperança e essa certeza que São Paulo diz: porque quando estou fraco é que me faço forte. E eu me faço forte porque Deus é a minha fortaleza. Quantas e quantas coisas nós enfrentamos de pé, enquanto, se alguém contasse pra gente, né? Eu tenho certeza, se alguém me contasse um dia antes da minha separação, que eu ia viver nesses 5 anos, eu ia falar: gente, cava a cova. Dou conta nem da primeira, nem do primeiro obstáculo. Então, quantas e quantas coisas a gente passa na graça de Deus e é forte na graça de Deus, não porque nós somos He-Mans e She-Ras, mas porque Deus é tudo em nós. E é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Nós vamos entregar a nosso Senhor as nossas fraquezas. Primeiro nós vamos assumir a Deus que estamos fracos, cansados. Ele sempre pergunta pra gente: o que queres que eu te faça? Se você não disser pra ele que tá cansado, ele tá achando que tá bom. Deixa o peso aí da cruz. Mas dizer pra ele qual é a situação, qual é a pessoa que te faz fraca. Hoje você vai orar por essas situações, essas pessoas. E você vai orar numa esperança. Essa situação, essa pessoa, isso que eu estou passando, é para que a fortaleza de Deus se manifeste na minha vida. Então eu não vou temer. Vocês sabem quantas vezes está escrito a frase não temas na Bíblia? Eu tive essa curiosidade. 365. Para cada dia do ano, Deus diz para você: não temos. E ano bissexto, deve ser chato. Aí um dia você pode temer. Para cada de 4 em 4 anos você pode ter medo um dia, então. Pronto. Então, não temas. Tá se sentindo fraco? Massa. A vitória de Deus está perto. Mesmo porque quando você está se sentindo muito forte, muito cheio da razão, você fica autossuficiente. Você se afasta de Deus. Na fraqueza é que Deus ama te dar colo. Você vem dócil. Quando seus castelos são desmoronados, seus santos de barro vão por água abaixo. Nessa hora, é a hora da fortaleza de Deus se manifestar. É a hora da glória, é a hora da vitória.
Vamos fazer isso então? E mais uma coisa, chega de querer ser reconhecido por alguém. Se você estiver precisando muito de aplausos, eu tenho uma ideia. Bate palma, pega seu celular, grava, bate palma. Uhul! Pronto. Quando você precisar de aplauso, entra no banheiro e ouve aquilo ali. Pronto. Se encha do seu aplauso. E para de chorar e mendigar por atenção das outras pessoas. Cada um vai te julgar pelo que a pessoa é. E o problema é delas. Tenha a sua consciência reta. Que aquele que precisa te reconhecer e te recompensar, te enxerga, te olha. E no momento certo vai fazer manifestar a fortaleza dele na tua vida. Vamos então assumir a Deus as nossas fraquezas? Fecha o olho então. Te peço para que agora coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, vem agora habitar o coração de cada um de nós. E de maneira muito especial, Senhor, vem ser o nosso consolo, a nossa força. Vem trazer pra gente a alegria plena da sua presença na nossa história, na nossa vida. Queremos te entregar, Senhor, nessa noite as nossas fraquezas. Queremos assumir as nossas fraquezas em primeiro lugar. Queremos te dizer, Senhor, que estamos fracos, sem força. Mas que nessa noite de hoje, Tu vens com o seu amor e com a sua alegria inundar os nossos corações. Obrigada, Senhor, porque olhas com carinho para cada um de nós. Tu bem sabe o que precisamos, Jesus. E nessa noite queres nos dar por sua mão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada obstáculo que encontramos na nossa vida. Nós te louvamos por ele. Porque é porque temos batalha que temos história para contar lá adiante, vitória. Aquele que não luta não tem vitória para contar. E o Senhor escolheu a cada um de nós para que tenhamos muitas vitórias para contarmos em Teu nome. Obrigado, Jesus, porque escolheste a cada um de nós na noite de hoje e nos chamaste para que ouvíssemos a Sua verdade hoje. Não estamos sós. E nós Te louvamos por isso, Jesus. Te louvamos porque hoje você olha para cada um de nós e diz: a minha graça te basta. Obrigada, Senhor. Obrigada por tirar as nossas vendas espirituais, das nossas carências, da nossa necessidade de sermos sempre reconhecidos por outras pessoas. Hoje entendemos, Jesus, que não é isso que precisamos buscar, mas o seu reconhecimento. Que precisamos agir conforme a nossa consciência, para que tenhamos a sua recompensa e não a recompensa do mundo. Não é isso que buscamos, Jesus. E se era isso que buscávamos até o dia de hoje, nessa noite abrimos mão. Que a sua graça baste ao nosso coração e à nossa alma. Que a sua graça venha nos fazer reviver. Venha nos encher da sua santa esperança de que tudo vai ser resolvido, porque tudo foi entregue na sua mão. Não há doença que não possa ser curada. Não há depressão que não possa ser curado. Não há medo que não possa ser curado diante de Ti, Senhor. E nós Te louvamos essa noite, noite de graça derramada por cada um de nós e pelos nossos familiares. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por todas as graças derramadas, por todas as curas nos corações, Jesus. Essa noite foi uma noite de libertação e Deus está te curando. Deus está te curando de feridas antigas, lá da sua infância, de falta de reconhecimento. Hoje você entende, não era ali que eu precisava buscar a minha alegria. Obrigada, Jesus. Obrigada porque estás nos curando no mais íntimo de nosso ser. E sairemos daqui pessoas renovadas em Ti. Louvado sejas, meu Senhor Jesus Cristo. Coloca a sua mão agora no ombro da pessoa que está do seu lado. E faça essa oração da paz para que Cristo seja a paz dessa pessoa. A paz que ela está buscando. Que através de sua mão nosso Senhor traga para essa pessoa a sua paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou emendar o dever de casa, tá? Vocês vão decorar mais um versículo da Bíblia. E o versículo vai ser 2 Coríntios 12, 9. Começou a querer reconhecimento do mundo, começou a querer ter a recompensa do mundo, começou a achar que está faltando alguma coisa aí dentro. Leia Cristo dizendo para você: basta-te a minha graça. Então esse vai ser o versículo que você vai ler durante essa semana e pedir a Deus que entre mesmo no seu coração e te transforme. Mesmo que as recaídas estejam aí, mesmo que as fraquezas continuem, que Deus convença, o Espírito Santo convença o seu coração que apenas a graça dele te basta. Ok? Nós vamos fazer o sorteio de Nossa Senhora agora, para onde ela vai.